estar aqui conosco. Muito bem. Muito bem. O 159, ele é bastante tradicional. O 159 é bastante tradicional, e aí eu já estou saindo do pacote anticrime. Ele vai dizer que o exame de corpo de delito e as outras perícias, cuidado, que agora ele fala exame de corpo de delito e outras perícias. Exame de corpo de delito e outras perícias será realizado por perito oficial. 159 vai ser realizado o exame de corpo de delito por perito oficial. O que significa? É uma pergunta clássica que se faz. Quantos peritos são necessários para realizar as perícias do exame de corpo de delito? Quantos peritos são necessários? Um, porque o dispositivo de 159 fala por perito oficial. Por perito oficial. Significa que é necessário apenas um perito. Agora, imagine que eu não tenha o perito oficial, que é aquele concursado, que é aquele que trabalha no Instituto de Criminalística, ou aquele que de alguma maneira é nomeado pelo juiz para agir como funcionário público, que tem o conceito, portanto, de funcionário público por equiparação. Na ausência desse perito oficial, na falta dele, aí sim o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadora de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre que tiverem técnica relacionada com a natureza do exame. Senhores, então vejam, a perícia, o exame de corpo de delito, precisa ser realizado por perito oficial? Não. Pode ser realizado por pessoa que não é perito oficial? Pode, desde que ele tenha curso superior e, de preferência, o conhecimento dele esteja relacionado com a área que ele vai periciar. Neste caso, eu preciso de dois peritos não oficiais, e esses peritos não oficiais, eles vão prestar compromisso de bem desempenhar esta função, ok? Esta função. E aí você vai ler todo o dispositivo do 159, ele vai falar da faculdade que tem do assistente técnico, da possibilidade de fazer perguntas aos peritos. A parágrafo 5º ele fala que durante o processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, nomear assistente técnico, que é você contratar um perito não oficial para te auxiliar. Então, é muito conhecido, alguns peritos, eles têm aí grande conhecimento, né, na área, quando são contratados por grandes famílias na prática de crimes de homicídio, às vezes para defender o réu, às vezes para ajudar o Ministério Público. Então você contrata um outro perito que é muito bom em determinado assunto para analisar aquele local de crime, para analisar a contabilidade de um determinado desvio, de uma determinada fraude. Então você é possível indicar assistente técnico. Você pode também, de acordo com o parágrafo 5º do 159, requerer a oitiva dos peritos. Você pode requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou responderem a quesitos. Que são relevantes. Você imagine que o perito ele elaborou lá o laudo dele, um laudo complexo, um laudo difícil, e você pode solicitar em até 10 dias antes da audiência de instrução e julgamento, você pode solicitar que ele compareça em audiência ou que ele complemente aquele laudo respondendo às suas perguntas, respondendo aos chamados quesitos, tá? Quanto aos quesitos, eu falo para vocês que é muito importante, se você quiser fazer uma boa defesa, aprender a quesitar, aprender a fazer perguntas técnicas para o perito. Muitas vezes nós, advogados, não conseguiremos fazer isso, por isso que vem a função do assistente técnico, que é alguém contratado pela parte para auxiliar nesses quesitos. O artigo 160 ele vai falar sobre a elaboração do laudo. Os peritos elaborarão um laudo pericial onde escreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Cada perícia resulta em um laudo.
cada perícia resulta em um laudo, e esse laudo deve ter uma descrição do objeto, ele deve ter um relatório, ele deve ter uma explicação técnica sobre o assunto, né? Cada laudo que tem as suas partes principais, elas serão elaboradas com minuciosa descrição, e que deve ser encaminhada para o juiz, que será encaminhado, então, estará disponível para o contraditório de ambas as partes, tá bom? Pergunta que eu faço para vocês: o juiz, ele está adstrito ao laudo? Então, o perito fez um laudo, o cara ele é técnico, né? Que pode ser lá um médico legista. Ele abriu o corpo da pessoa e disse que a causa mortis foi asfixia e não a munição, não o disparo de arma de fogo. Pergunto para vocês, o juiz, ele está adstrito ao laudo? Ele é obrigado a acatar esse laudo? Cuidado, minha gente. Dentro do sistema da livre convicção, você lembra disso? O juiz não está obrigado a acatar laudo, não está obrigado a se sucumbir ao exame de corpo de delito. O que eu disse para vocês na aula passada foi que, para provar os crimes, a existência de crimes que deixam vestígio, é necessário o exame de corpo de delito. Isso aí você já sabe. Só que você sabe também que existe o exame de corpo de delito indireto. E você sabe também que é possível, inclusive, na ausência de vestígio, pegar testemunho. Então veja que essa afirmação que eu fiz não é tão clara assim, né? Não é ou o exame de corpo de delito existe ou então não existe mais nada. Agora veja. No geral, o juiz está adstrito ao laudo? Não. E isso tem um dispositivo. O artigo 182 do Código de Processo Penal. O juiz não está obrigado a acatar o laudo. O juiz não está obrigado a acatar o laudo. Não está obrigado a acatar o laudo. Não está adstrito ao laudo. O artigo 180, ele fala na possibilidade de divergência entre peritos, tá? Que pode ser perito oficial ou pode ser perito não oficial. Ele fala que se houver divergência entre peritos não consignados no auto do exame das declarações e respostas de um ou de outro, ou cada um redigirá separadamente seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder um novo exame por outros peritos. Então, o 180 ele fala do conflito entre peritos, o que é possível. Eu tenho duas perícias, cada uma falando uma coisa. O juiz vai nomear um terceiro para fazer uma perícia que deve apontar que o certo é A ou B. Mas imagine que esse terceiro ainda divirja dos outros dois, aí virou uma loucura. O juiz pode nomear um quarto perito. Artigo 180 fala da divergência entre peritos. E o 181 fala no caso da inobservância de formalidades ou no caso de omissão, obscuridade ou contradição, a autoridade mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos se julgar conveniente. Então veja que o juiz ele tem aí um amplo poder para mandar refazer este laudo. Por isso mesmo que ele não está obrigado a aceitar o laudo. E o 184, bem importante, ele fala que, salvo o caso do exame de corpo de delito, o juiz ou o delegado negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. O que acontece aqui? Acontece que muitas das vezes as partes elas pedem para que se realize perícia. Se vocês estivessem fazendo o meu tribunal do júri, infelizmente não conseguiremos fazer esse semestre, mas vamos ver se a gente não consegue fazer em outro semestre com vocês, tá? Para aqueles que queiram participar, tá? Não vamos deixar isso perder não. O que eu faço normalmente no júri? As partes pedem um monte de perícia e eu nego boa parte delas na função de juiz do júri, porque muitas delas são ou impossíveis
impossíveis de serem produzidas ou então absolutamente desnecessárias. O que o 184 fala é aquilo que dá o poder a isso, né? Então os alunos ficam bravos, falam, mas por que pode negar a perícia? Bom, tá aí, o 184 fala que o juiz ou delegado podem negar a realização da perícia se entenderem que elas são desnecessárias ao esclarecimento da verdade, salvo uma. Qual é a única perícia que não pode ser negada nem pelo juiz nem pela autoridade policial? Exame de corpo de delito. Esta é a perícia que deve ser realizada. Quando é que ela deve ser realizada? Quando o crime deixar vestígio. Quando o crime deixar vestígio.